Olá irmãos e irmãs, olá amigos e amigas do canal Falando com Deus, bem-vindos todos, eu sou o pastor Ronildo Santos e no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre a sétima arma, o sangue de Jesus. Queridos, em nome do nosso Senhor Jesus, eu peço a você que, se você ainda não é um inscrito do canal, que se inscreva e ative o sininho para que você continue posteriormente recebendo as notificações do canal Falando com Deus e não venha aí perder nenhum vídeo, correto? Pois é, queridos, compartilhe este vídeo também e eu creio que você será tremendamente abençoado fazendo uso dessa sétima arma, o sangue de Jesus. Nós temos falado aí sobre armas espirituais e na verdade eu estarei trazendo nessa série 10 armas espirituais poderosas, para o cristão, para quê? Para que você faça uso dessas armas contra o inferno, contra o diabo. Já falei sobre jejum, o nome de Jesus, consagração, santificação. Eu já falei sobre 6 armas, na verdade. E hoje eu estarei falando sobre o sangue de Jesus. Nós vamos ler uma série de versículos poderosos, versículos que eu tenho certeza que vai abrir mais ainda o nosso entendimento sobre o sangue de Cristo Jesus como a arma poderosa, como a arma eficaz, como a arma extraordinária contra o inferno. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 11, está escrito assim: "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte." Eles quem? Todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Venceram quem? Venceram o diabo, venceram o inferno na última batalha. A igreja sempre será vencedora pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança, pela qual nos unimos a Deus. Neste sangue existe vida eterna, querido. Neste sangue existe união com o Pai. Neste sangue existe ressurreição. Neste sangue existe alimento. Livro de João, no capítulo 6, versículo 53 até o 57. Está escrito dessa forma: Jesus, pois, lhes disse: "Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim." Para que você entenda, Jesus não está nos ensinando literalmente a comermos carne humana ou a bebermos sangue humano. Jesus está aqui como uma figura de linguagem nos ensinando que nós devemos comer dele, como no final do versículo que lemos: quem se alimentar dele também, quem viver dele vai ter vida eterna, vai poder estar junto de Deus, ter união com Deus, vai poder receber a ressurreição no último dia, vai poder estar alimentado em si mesmo. Por quê? Porque você estará alimentando de Jesus, alimentando de Cristo, comendo da sua palavra, alimentando, bebendo de Jesus o tempo todo. Por ele somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 9. "Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira." Da ira de quem? Da ira de Deus. Nós, pelo sangue de Jesus Cristo, todos aqueles que um dia lavaram as suas vestes no sangue de Jesus foram purificados dos seus pecados. Como eu disse no outro vídeo, deixou de ser pecador? Não deixou de ser pecador, mas agora está justificado por Cristo, deixou de viver na prática do pecado, está purificado, está justificado para Deus. Essa pessoa que já entregou a sua vida, assim como eu e você já entregamos nossa vida a Cristo,
Cristo, para Deus, nós somos considerados justos, porque não há mais culpa. O sangue de Jesus tirou a culpa, o sangue de Jesus tirou o peso, o sangue de Jesus tirou a má consciência, o sangue de Jesus nos purificou. Por isso é uma arma poderosa, porque o sangue de Jesus te faz ter uma consciência de que você pertence a Deus, de que você é de Deus, e portanto o diabo não pode tocar naquele que tem o sangue de Jesus. Por quê? Porque já foi justificado por Deus. Por ele temos a redenção e remissão de pecados. Por ele quem? Por este sangue. Em Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Remissão, remiu, tirou, aniquilou. Jesus Cristo fez isso, Deus fez isso através de Jesus, pelo seu sangue, o seu sangue que foi derramado, e nós tomamos posse desse sangue em nossas vidas, e por isso não há mais condenação, querido, não há mais condenação, não há mais ofensa. O diabo não pode levantar o dedo para você e dizer: você é um condenado, você é um pecador, porque você não é, querido, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, porque você foi purificado dos seus pecados. Viva com a consciência livre de condenação, viva com a consciência de cristão, a consciência de quem serve verdadeiramente a Deus. E ainda em Colossenses, no capítulo 1, versículo 14, está escrito: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Redimidos, querido. Aquilo que estava longe, Deus trouxe de volta. Aquilo que estava perdido, Deus trouxe. Deus nos encontrou. Cristo nos encontrou. Nós fomos achados por Deus. Ele nos trouxe de volta. Ele nos redimiu. Ele nos ligou a Ele novamente. Ele tirou a inimizade que existia entre nós e o nosso Deus. Ele fez isso pelo sangue do Cordeiro. Por meio dele, nos aproximamos de Deus. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. De quem? De Deus. Pelo sangue de Cristo nós fomos aproximados novamente de Deus. O véu foi rasgado, o véu foi tirado. Não há mais véu de separação, querido. Você, pelo sangue de Cristo, você tem liberdade de se achegar até Deus. Por quê? Porque não há culpa em você, não há condenação em você. Você foi perdoado para sempre. Creia nisso em nome de Jesus. Ele é o preço pago para que sejamos totalmente do Senhor. O sangue é o preço. Atos capítulo 20, versículo 28. E o diabo não pode te condenar. O diabo não pode apontar dedo para você, porque ele sabe que você foi lavado pelo sangue de Jesus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus que foi resgatada com seu próprio sangue. Ainda em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 até o 19, está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós fomos resgatados, nós fomos comprados, nós fomos, aleluia, tirados do império das trevas por um alto preço, querido. Preço de sangue, preço de sangue, preço do sangue de Jesus Cristo, que não é um sangue corruptível, não é um sangue com mancha, com pecados, um sangue puro, o sangue do Cordeiro de Deus, como diz João, o profeta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo é instrumento da nossa santificação. Hebreus capítulo 13, versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. É um mistério profundo, para que você entenda os mistérios de Deus, compreenda e viva melhor ainda. E instrumento da libertação do pecado, o sangue de Jesus Cristo é instrumento da libertação do pecado. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito
dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. O sangue de Jesus é instrumento de libertação. Peço a você, entre no livro de Hebreus, estude o livro de Hebreus no capítulo 9 e você vai entender os mistérios de Deus, você vai conseguir aprofundar melhor e você vai conseguir entender melhor o significado do sacrifício, o significado das peças que existia no santuário de Deus. Você vai conseguir compreender melhor a respeito do sangue, a respeito de Jesus Cristo como o sumo sacerdote para sempre, de Jesus Cristo como sacerdote para sempre. Na verdade, você vai conseguir entender muitas coisas lendo e meditando no capítulo 9 de Hebreus. Nós estamos sob a cobertura do sangue. Os efeitos que o sangue de Jesus derramado pelo seu sacrifício na cruz tem sobre nós, quando nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Deus, recebendo Jesus como nosso único Senhor e Salvador, são os seguintes: por ele, Jesus nos obteve eterna redenção. Versículo 12 do capítulo 9. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Quando você estiver meditando no capítulo 9, você vai entender por que foi necessário apenas uma vez só o sacrifício de Cristo e por que se tornou eterna redenção. Aleluia! Mas hoje nós estamos falando apenas sobre o sangue de Jesus como arma espiritual, para que você entenda que este sangue tem poder, e este sangue tem tanto poder, querido, que ele fez tantas coisas no mundo espiritual e nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar o poder do sangue de Jesus, mas ele tem efeito em minha vida, ele tem efeito em sua vida quando você crê, quando você toma posse, quando você deixa Jesus Cristo vir sobre você, quando você se alimenta de Jesus, quando você se alimenta do corpo de Cristo, do sangue de Jesus Cristo. A Santa Ceia é uma exemplificação exatamente disso, de comer do corpo de Cristo, de participar do sangue de Jesus. O sangue de Jesus garante a posse das promessas no tempo presente, no versículo 15 do capítulo 9 de Hebreus, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 15. O sangue de Jesus põe em vigor atual o testamento, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não, querido. Nós sabemos que quem deu o primeiro testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, foi quem? O próprio Deus, com base em que esse testamento foi selado como derramamento de sangue. Deus já fez isso, já como uma prefiguração daquilo que ele iria fazer, aleluia, sobre as nossas vidas pelo sangue de Jesus. Quando Moisés, quando tudo já estava pronto para o culto a Deus, para as cerimônias dos sacrifícios, tudo foi ungido com sangue, tudo foi ungido com sangue, os utensílios do templo, a Torá, tudo, o livro sagrado, né? Tudo foi ungido com sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão, querido. Deus já estava fazendo isso para mostrar para mim hoje, para mostrar para você hoje o poder do sangue de Jesus Cristo, aleluia. E já para mostrar, já para exemplificar que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão. Por quê? Porque a promessa da vinda do Filho foi feita lá em Gênesis, lá no começo, de que Cristo viria para nos salvar, mas essa salvação só teria valor pelo derramamento do seu sangue, só teria valor pela ressurreição de Cristo, só teria valor se o Cordeiro fosse sem pecado, como de fato foi. Nós sabemos que Cristo não pecou, e por isso o seu sacrifício foi perfeito, e por isso o seu sacrifício foi aceito por Deus, e por isso hoje este sacrifício fala poderosamente ainda no Santo dos Santos, onde Cristo está hoje. Aleluia! Jesus está diante da face de Deus por nós. No versículo 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Ele não entrou naquele santuário onde o sacerdote
o sumo sacerdote ia lá uma vez por ano para oferecer sacrifício. Ele não entrou nesse tipo de santuário não, querido. O santuário, figura verdadeira, é o santuário eterno. Porém, lá no céu, lá que Cristo entrou, para agora, para sempre, por nós, perante a face de Deus. Ou seja, o sacrifício de Cristo. Cristo entrou com o seu sacrifício no lugar verdadeiro. Não que o outro fosse falso, mas o outro era apenas uma sombra daquilo que verdadeiramente viria a acontecer, como está escrito no livro de Hebreus. Então que você entenda, o sacrifício de Cristo, aleluia, não foi apenas algo terreno, mas ele foi muito mais, querido, do que isso. Ele ultrapassou as barreiras, os limites da eternidade, aleluia. Ele adentrou ao céu, que é o lugar verdadeiro, que é o verdadeiro santo dos santos, e foi aceito por Deus como figura do verdadeiro. Porém, aonde? Nos céus. Para quanto tempo? Não, para 100 anos, 200 anos, 300 anos, não, para toda a vida, eternamente, diante de Deus, por nós. Ou seja, todos aqueles que vierem ainda a existir na face da terra, e se um dia crerem no sacrifício de Jesus Cristo, poderão receber o perdão dos seus pecados. Assim como aconteceu lá no começo do derramamento do seu sangue, até hoje esse sacrifício é válido e será válido eternamente, porque foi o sacrifício perfeito. Esse sacrifício aniquila o pecado de uma vez por todas, santifica, purifica a nossa consciência de obras mortas, enfim, garante-nos uma completa redenção. O sangue de Jesus, portanto, não apenas nos purifica de todo pecado, como está em 1 João 1,7, mas é a base da nossa vitória diária e será o motivo do nosso cântico de vitória no céu, como está escrito em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 até o 14. O modo de usarmos o sangue de Jesus como arma espiritual é testemunhando com nossa boca o que ele representa. Você precisa testemunhar o sangue de Jesus. Você precisa testemunhar a respeito deste sangue, o que este sangue fez na sua vida, o que este sangue fez na sua alma, o que este sangue fez no seu corpo. Você precisa testemunhar, aleluia, porque só testemunha, na verdade, quem recebeu verdadeiramente o sangue de Jesus em suas veias. Só testemunha verdadeiramente quem crê com toda a força, só testemunha verdadeiramente quem acredita que o sangue de Jesus pode purificar de todo pecado, porque de fato ele pode, e se você crê, você pode ser perdoado dos seus pecados neste momento. Ah, pastor, para mim não tem mais jeito. Ah, pastor, o negócio tá feio, eu pequei demais, eu errei demais. Olha, querido, deixa eu te contar um segredo. A palavra de Deus me afirma o seguinte, que Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância. Se agora mesmo onde você estiver aí, se você se sente um culpado, se você se sente alguém que está sendo realmente condenado pelo diabo, acusado pelo diabo de que é um pecador, Jesus Cristo pode apagar agora a sua história do passado e a partir deste momento escrever uma nova história para a sua vida. Basta apenas você crer que Jesus Cristo pode te purificar de todo pecado pelo sangue dele que foi derramado, que é um sacrifício perfeito que foi aceito por Deus e que se encontra no Santo dos Santos eternamente. Você agora pode, em nome de Jesus Cristo, aleluia, crer. E se você crer, querido, você vai ser purificado, você vai ser lavado, você vai ser remido, você vai ser transformado em uma nova criatura. E assim fazendo, você vai deixar que Satanás saiba que nós sabemos que temos em Cristo Jesus e que sabemos aplicar os benefícios do seu sangue, benefícios do sangue do Cordeiro às nossas necessidades. Preste atenção nisso, arrependa-se agora onde você está aí neste momento. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, creia no sangue de Jesus, que ele vai te purificar de todo pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado e o diabo não vai poder levantar nenhuma acusação contra você, porque você vai estar justificado diante de Deus, você vai estar santo diante de Deus. O Senhor, quando olhar para você, ele não vai ver você diretamente, ele vai ver entre você e ele vai ver o sangue de Jesus, ele vai ver o próprio Cristo, ele vai ver o sacrifício dele, o sacrifício de Cristo, o sacrifício do Filho dele que foi feito por você. E então Deus vai olhar para você e vai falar assim: não, aquele homem lá, aquela mulher lá, ela foi purificada pelo sangue do meu filho, ela foi purificada pelo sangue de Jesus, e hoje eu posso considerar ela justa, eu posso considerar ela não mais uma pecadora, não mais alguém que vive na prática do pecado. Creia, querido,
querido, que o sangue de Jesus pode te purificar de todo pecado, de toda maldade, e assim você vai poder usar o nome de Jesus, você vai poder usar as orações, os jejuns, todas as armas espirituais que já temos falado aqui nos outros vídeos para combater esse demônio, esse inferno que tem se levantado nos últimos dias contra a igreja do nosso Senhor, com tantas ideologias falsas, mentirosas, enganadoras. Você vai poder lutar e você vai poder vencer, porque o sangue de Jesus estará sobre você, te purificando e te perdoando de todo pecado. Entenda isso. Isso faz com que ele fuja de nós. Satanás tem medo, horror do sangue de Jesus, pois seu sangue derramado não somente é a base da nossa vitória, como também é a base da derrota de Satanás, querido. O sangue de Jesus é o fundamento, a base de toda autoridade humana sobre o inimigo. Portanto, devemos ser agressivos e ousados no uso do conhecimento dessa verdade. Devemos resistir a Satanás com a verdade da palavra de Deus. Devemos testificar a ele o que o sangue de Jesus representa para nós. Devemos aprender a adestrar as mãos para a peleja, como está escrito em Salmos 18:34. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebrarão um arco de cobre. Ensina-me a manejar a verdade divina em combate. Ensina-nos, Senhor, que essa seja a sua oração, que essa seja a minha oração, como também está escrito em Daniel capítulo 11, versículo 32. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. É necessário você e eu conhecermos essas verdades. É necessário você e eu entendermos essas verdades, aceitarmos essas verdades em nossas vidas, tomarmos posse desta arma espiritual poderosa e lutarmos em o nome de Jesus. E através do sangue de Jesus você pode ir com fé, com certeza. Por quê, querido? Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E é assim que nós temos que andar, de mente limpa, coração limpo, alma limpa, porque o sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado. E eu glorifico a Deus em nome de Jesus. Espero que você tenha sido edificado através deste pequeno estudo sobre essa sétima arma espiritual, o sangue de Jesus. Faça uso do sangue de Jesus, sim. Digo, o sangue de Jesus já me purificou de todo pecado e não há condenação sobre mim. Você não adianta, diabo, você levantar o dedo me acusando, porque hoje eu sou livre pelo sangue de Jesus. O preço pela minha vida já foi paga, o preço pela minha alma já foi pago. Alguém já me comprou com preço de sangue, e esse alguém foi Cristo. Esse alguém foi o próprio Deus através do sangue de Jesus Cristo, querido. Toma posse em seu coração e vença as suas guerras, vença as suas batalhas em o nome do Senhor Jesus. Pesquise no canal e você vai encontrar os outros vídeos. Eu estou deixando aqui na descrição deste vídeo, como na descrição dos outros vídeos, todos os links de todos os outros vídeos que eu já fiz sobre armas espirituais. Em nome de Jesus, que você seja tremendamente abençoado e edificado. Lembre-se, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para que você continue recebendo as notificações. Um forte abraço do pastor Ronildo Santos e nos veremos no próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.